Boa tarde, gente. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que vocês estejam bem, tá? Com muita saúde, com muita paz, com muito amor no coração. Gente, eu quero falar de um assunto aqui que talvez até tem gente que não vai gostar, mas eu nasci e me criei no interior, né? E hoje você vê pessoas que nascem e se criam na cidade, quando chega um agricultor na cidade, em vez de ele agradecer pelo pão que todo dia tem na mesa dele, ele faz a zombar daquele agricultor, né? Diz que o agricultor não vale nada, que é isso, que é aquilo. O que as pessoas precisam entender é que todo mundo está no lugar que Deus criou ele para ficar, tá? Se não houvesse o agricultor, como é que as pessoas da cidade iam se alimentar? Então, seja o médico, seja o carpinteiro, seja o pedreiro, seja o engenheiro, qualquer pessoa, ele está na função que é para ele estar. O servente de pedreiro, o servente de pedreiro não é servente de pedreiro porque ele não quis ser outra coisa, não. É porque ele tem que ser servente de pedreiro. Porque se não existir o servente de pedreiro, a tua casa, por exemplo, como é que ia ser construída sem o pedreiro e sem o servente? Mas muitas pessoas desfazem essa classe de trabalhadores também, que são trabalhadores e são profissionais. Sou profissional por quê? Porque você não vai fazer, o médico não vai fazer o trabalho do carpinteiro, não vai fazer o trabalho do pedreiro, não vai fazer o trabalho do agricultor, não vai fazer o trabalho do servente. Então eles também são profissionais, só que não são considerados profissional, principalmente o servente, né? E isso é uma falta de conhecimento, uma falta de respeito, uma falta de amor próprio, entendeu? Então, gente, vamos aceitar a realidade. Você só tem comida na tua mesa por causa do agricultor. É o cara que está na roça, é ele que trabalha, é ele que planta, é ele que cria para você ter alimentação na cidade. Então eu acharia que seria muito melhor respeitar essas pessoas, abraçar essas pessoas com carinho, porque são elas que produzem para que você que mora na cidade, para que nós moradores podemos ter a nossa alimentação. Quero falar isso para vocês porque eu nasci e me criei no interior, tá? Hoje eu não moro mais no interior. Eu moro aqui e eu tenho um pequeno terreno aqui, aonde eu planto. Vocês estão vendo isso aí? Tem lugar que chama isso aí de peroba, tá? Onde eu nasci e me criei chama de maracujá. Vocês estão vendo algum maracujazeiro aqui? Vocês estão vendo? Algum maracujazeiro aqui? E como eu nasci e me criei no interior, eu não sou preguiçoso. O meu pai era um homem muito trabalhador, apesar de hoje ele não estar mais trabalhando, mas ele era um homem muito trabalhador. Ele não era preguiçoso, entendeu? Então, no interior só passa fome quem é preguiçoso. Se ele for preguiçoso, ele passa fome tanto no interior como na cidade. Mas ó, o problema é que no interior, você almoça e janta sem dinheiro. Sem ter um centavo no bolso. Você pode almoçar e jantar. Enquanto na cidade, se não tiver, tu não come. Olha só. Você tá vendo isso aqui? Eu moro na cidade. Mas aqui no meu terreno eu planto. Tá? Eu não sou preguiçoso, graças a Deus. Eu não tenho preguiça. Tá? Ó. Tá vendo? Olha só onde está esse maracujazeiro, ó. Aqui. Ó por onde eles estão. Então você não vê. Você vê maracujá aqui na frente no chão, mas você não vê o maracujazeiro. Sabe por quê? Porque ele está trepado. Ele está lá em cima nas mangueiras, no olho da mangueira e do abacateiro. Lá que ele está. Eu plantei ele no pé da mangueira, ele subiu e fez as ramas lá. Agora eles estão caindo, ó. Essa aqui já é a segunda remessa que eles produzem, né? Para mim ter um suco natural, sem precisar estar na feira comprando, nem no supermercado. Mas isso só acontece com pessoas que não têm preguiça. Porque pessoas que têm preguiça, mesmo morando no interior, não tem nada dessas coisas, tá? Então, minha gente, vamos respeitar as pessoas como Deus criou. Respeite o servente, respeite o predeiro, respeite o carpinteiro, respeite o motorista, respeite o operador, respeita todas as pessoas, porque cada um está nessa função, porque é necessário existir essa função, tá? O médico não vai fazer o serviço do pedreiro, o engenheiro não vai fazer o serviço do pedreiro, o médico não vai trabalhar na roça, plantar e criar. Então vamos respeitar as pessoas, vamos respeitar principalmente também os agricultores que colocam a comida na tua mesa todo dia, mesmo tu pagando. Tu não sabe como é plantado. Tem gente que não sabe como é plantado o arroz, o feijão, uma mandioca, uma macaxeira, que tem lugar que chama mandioca. E macaxeira, tem lugar que a macaxeira chama de mandioca. É aquela que é propriamente só para fazer a farinha. A macaxeira é aquela que serve para a gente fazer bolo, serve para fazer um monte de coisa, até para fazer farinha também, tá? Mas há uma diferença. A mandioca, ela não amolece. Existe um tipo de mandioca que amolece, mas só uns 6 meses, depois ela não amolece mais, tá? Agora a macaxeira é propriamente para você fazer
o bolo, todas essas coisas que você precisar, tá bom? Então que Deus abençoe vocês com uma boa tarde, que Deus proteja sempre vocês e colocando na sua cabeça, você não é melhor de nós, as pessoas que moram na cidade não são melhor do que os que moram no interior, tá? Porque os que moram no interior são aqueles que produzem para alimentação daqueles que estão na cidade. Eu peço que vocês tenham consciência disso, né? Porque tem muitas pessoas que vão escutar esse vídeo e que zombam dos agricultores, né? Trata mal, diz que ele está mal vestido, está mal caçado, mas ele nasceu para fazer esse serviço. Ele não é agricultor porque ele simplesmente escolheu ser agricultor. Mas alguém tinha que plantar, alguém tinha que criar para os da cidade comer, né? Então, por isso existe essa pessoa. Não existe diferença. Todo mundo é profissional naquilo que ele faz, tá? Todo mundo é profissional no trabalho que ele faz. Porque se ele não fizesse, se aquele cara ali não fosse servir de pedreiro, você não ia ser médico, tá? Se ele não fosse servir de pedreiro, você não ia ser engenheiro. Se ele não fosse servir de pedreiro, você não ia ser, né, um cientista. Você não ia. Era ele que ia ser. Então é melhor respeitar as pessoas. E cada um aonde Deus quer que ela esteja. Tá? Tem gente que reclama porque não é um cientista, porque não é um operador de máquina, porque não é um pedreiro, porque não é um professor, ou porque não é... Pessoas, né? Pedreiro até que ele não faz questão não, não faz questão, nem de operador. Ele queria ser engenheiro, médico, essas coisas assim. Tem gente que reclama porque não foi. Meu amigo, te conforma com o que tu tem, porque quando tu morrer, tu não vai levar nada. O médico pode enricar, o engenheiro pode enricar, o se tornou empresário pode enricar, mas no dia da morte dele, no dia que ele morrer, ninguém vai botar um centavo dentro do caixão dele. Não vai. Sabe por quê? Porque sabe que ele não vai precisar lá para onde ele vai. É pro cemitério ser enterrado ou ser queimado. Então, vamos parar de orgulho e de preconceito. Tenham todos uma boa tarde, Deus abençoe sempre, com saúde e paz.